Queridos, abre ali a palavra de Deus, ali no Salmo 18, mais uma vez, uma alegria receber os irmãos, uma felicidade mesmo, para que nós possamos estar sempre juntos. O mundo está em crise, mas o nosso Deus não está em crise, graças a Deus. E o salmista, ele sempre tem uma boa nova, ele sempre tem uma oração que nos ajuda, uma oração que consola o nosso coração. Salmo 18 diz o texto para nós: eu te amo, ó Senhor, a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem eu me refugio. Ele é o meu escudo e o meu poder, em que me salva, e a minha torre alta. Eu clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram, mas na minha aflição eu clamei ao Senhor, eu gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz. Deus ouve a nossa voz, Deus ouve a nossa oração. Eu não imagino, claro que eu imagino, a nossa semana, irmãos, não foi uma das melhores. Nós tivemos aí semanas, as últimas, de muita reflexão, muito medo, pânico, por que não? E nós estamos preocupados com o nosso futuro. Então a nossa oração inicial é que você possa contar a esse Deus o que é que você está preocupado, o que é que você precisa resolver amanhã, o que é que te trouxe aqui nesta noite. Então eu gostaria de convidar você a colocar a mão no seu coração e, por favor, por gentileza, feche os seus olhos e conta já a sua história a esse Deus. Senhor Deus, Pai maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que estamos aqui juntos com os irmãos, nossos amigos, pessoas que são importantes a todos nós. E nós tivemos uma semana, Senhor, muito diferente das outras, uma semana de aflição, ansiedade, medo, pânico, desânimo até, mas nós estamos aqui na tua casa para que o Senhor possa redobrar a nossa força e que possamos sair daqui, Senhor, convictos que tudo tem um preço, tudo tem um caminho, e o Senhor estará conosco durante todo esse caminho. Portanto, ó Pai, nós abrimos o nosso coração agora e pedimos: Espírito Santo, fica conosco, escute a nossa voz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Os irmãos podem se assentar. A quem eu não vi ainda, boa noite, povo de Deus, paz seja convosco, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Mais um povo bonito na casa de Deus, mais um povo corajoso na casa de Deus. Gostaria de convidar você a abrir ali o texto da Bíblia Sagrada, lá em Êxodo capítulo 17. Irmãos, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada ela é um manual extraordinário para a nossa vida. E existem histórias aqui na Bíblia Sagrada que você, ouvindo ela funciona para você como uma receita, como um passo a passo, como um manual. E esse texto de hoje é um texto conhecido nosso, é um texto em que você já deve ter ouvido mensagens em mensagens, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você de maneira diferente, de maneira que você precisa, para ao sair daqui, você possa aplicar. O tema da nossa mensagem de hoje é uma oração que leva à vitória. Nós temos que ser esse povo, um povo que ora e que através da oração nós chegamos na vitória. Para isso nós iremos ler então lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 em diante. O texto sagrado conta para nós então: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute
contra os amalequitas, pois amanhã eu tomarei posição no alto da colina e com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. E enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, ele as abaixava, os amalequitas é que venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que ele pudesse se sentar. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso tudo num rolo, como um memorial, e declare a Josué que farei com que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira, e jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Uma oração que leva à vitória. Irmãos, estamos diante de uma situação que você já não sabe mais em quem acreditar, não é verdade? Principalmente se você é aquele que está ligadinho nas redes sociais. Uma hora o corona não presta para nada. Uma hora o corona presta para tudo. Uma hora está todo mundo sem dinheiro. Uma hora todo mundo está com dinheiro. E você fica nessa situação. Tem hora que até você faz parte do grupo de risco. Você está respirando. Não é verdade? E a gente fica nessa situação, nesta angústia. E existem lutas. E existem problemas que a gente enfrenta na vida, que a gente fica ansioso por respostas de Deus. Vai dizer que lá no fundinho do seu coração você não fica perguntando assim: Senhor, por que você está permitindo esse negócio acontecer? Aí os mais apaixonados dizem: é a besta, pastor, a besta chegou. Não, é o corona ainda, o nome dele é corona. Tá, pastor, é a besta, esse é o 5º, 7º selo, porque nós estamos no milênio, é pós-milênio, fora do milênio, e todo mundo fica muito preocupado, e querendo saber, já estamos no milênio, já estamos na grande tribulação, a fumaça já chegou, o que é que está acontecendo? E qual que seria o nosso papel diante disso tudo, irmãos? É buscar compreender como é que funciona então uma oração que prevalece. Para a gente poder prevalecer, sejam catástrofes, sejam situações difíceis na vida, nós precisamos entender que em todo momento nós precisamos estar orando. Uma oração que leva à vitória é aquela que nasce do relacionamento de Deus. Sabe, irmãos, o Moisés, ele era um homem que orava, ele era um homem que era capaz de subir ao monte, e ele tinha a convicção. Você consegue imaginar a cena? Você líder de grupo familiar, líder de departamento, e chega em dado momento, você tem que ir a algum lugar, e você toma a ponta da liderança, e você começa a erguer os seus braços, e começa a orar. O que é que te fez erguer os braços e começar a orar? Primeiro ponto para nós então é: tenha um relacionamento com Deus. Para que eu e você possamos ter uma oração que leva à vitória, a primeira condição é: você precisa ter um relacionamento de intimidade com Deus. Sabe, irmãos, sabe por que na grande maioria das vezes eu e você estamos desesperados? Porque o nosso relacionamento com Deus não é tão íntimo assim. Nós não estamos tão ligados com Deus como deveríamos estar. Olha o que Êxodo capítulo 33 conta para nós. Veja só, Êxodo 33, versículo 7. Êxodo vai contar como que era o relacionamento de Moisés com Deus. Como que era, quando a gente fala assim: tenha um relacionamento de intimidade com Deus. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Êxodo capítulo 33,
versículo 7, diz assim: Moisés costumava, era um costume, fazia parte do seu dia a dia, era uma rotina, era um estilo de vida. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele então chamava essa tenda de tenda do encontro. Para quê? Para quem quisesse consultar a Deus, ia até a tenda que ficava fora do acampamento. Versículo 8, o texto diz assim, sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse nessa tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Enquanto o Senhor falava com Moisés, isso tudo acontecia. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor então falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O que mais chama a nossa atenção aqui nesse texto é que o texto começa dizendo assim: Moisés tinha o hábito, Moisés tinha o costume, Moisés tinha uma rotina. Já reparou para pensar, quando nós não temos a rotina, tudo é muito chato? Você já parou para pensar? Tem pessoa que fala assim para mim assim: pastor, eu tenho muita dificuldade de orar. Por que ela tem dificuldade de orar? Porque a pessoa não tem o costume de orar. Pastor, você sabe correr? Não sabe, pastor? Eu gostaria tanto de correr, eu vejo você correndo. Esses dias uma pessoa chegou, falou para mim: pastor, esse dia eu vi você correndo ali na canaleta, cheio de estilo, né, pastor? Você corre bem, mas você sabe correr. Como que é que funciona isso? Porque há uma rotina. Isso é todo dia, isso é todo momento, faça chuva, faça sol. O Moisés, ele estava acostumado a se entregar a Deus, ele estava acostumado. A oração, irmãos, o que é uma oração? É um diálogo, é uma conversa e não um monólogo. Veja só, a pobreza espiritual, ela acontece quando? Quando você consegue explicar os milagres que tem na sua vida. Tudo aquilo que fora o comum, você consegue explicar. Como que você pagou esse boleto? Não, eu paguei esse boleto porque eu tinha um saldo, uma dívida lá, e o fulano foi e me pagou. Como que você foi curado desse câncer? Porque as células, elas foram na radiografia lá, então elas foram cozinhadas na radiografia e eu fui curado. E como é que você arrumou esse emprego? Porque o meu currículo, ele é muito bom. Então você está explicando. Toda vez que você consegue explicar um milagre, é que existe um distanciamento entre você e Deus. Deus nunca realizou nada para você. Então, quando a crise chega, você não sabe se portar. Está na hora de orar mesmo? O pastor fala de orar, aí você vai na sua casa, você ora quantos minutos? Não sabe nem como começar a orar, não sabe como que se relaciona com Deus, mas pelo jeito tem que orar só sentado, só de pé, só de joelho. Pastor, esses dias uma pessoa perguntou para mim: pastor, eu estava em casa esses dias, estava deitado e comecei a orar. Eu falei, começou a orar, mas eu falei, nossa, pastor, que pecado que eu estava fazendo. Aí eu peguei, levantei e já me ajoelhei. Eu falei, não, calma aí, volta ali. Eu falei, você estava orando e você estava deitado, então você estava ali meio que partindo para aquele sono gostoso, aí você estava falando com Deus, daí você falou assim, não, eu não posso falar com Deus assim, eu tenho que me ajoelhar. Por que que isso acontece? Porque não é hábito, você não está acostumado a orar. Porque a pessoa que está acostumada a orar, ela ora rindo, ela ora conversando, deitada, indo no banheiro, na BR, conversando com Deus, dando troco, ela está conversando o tempo. O cara quis me passar para trás, Senhor, você viu aqui? Tá. Por quê? Porque a pessoa está acostumada. Para nossa oração, irmãos, ela ser uma oração que leva à vitória, o primeiro ponto é: você precisa desenvolver o seu relacionamento com Deus.
Como que é a sua vida com Deus? Você que ficou em casa, você que não está no home office, você que está por conta, como que é? Se você pudesse fazer uma porcentagem, uma estatística, quantas vezes você entra no Netflix, quantas vezes você entra no Facebook, quantas vezes você lê sua Bíblia, quantas vezes você prepara seu devocional, qual que é a proporção que você colocaria? E nós queremos ganhar a crise, nós queremos lutar, nós queremos vencer, nós queremos ter vitória. Então o que é que você precisa fazer? Nós precisamos copiar esse modelo do Moisés. Moisés então é esse homem que era acostumado a estar na presença de Deus. Então para Moisés, ele está orando ajoelhado, não é pecado. Ele está orando de pé, não é pecado. Ele está orando correndo, não é pecado. Ele está orando deitado, não é pecado. Por quê? Porque eu e o Senhor estamos acostumados a conversar o dia todo. Você viu a diferença? A impressão que dá, irmãos, que muitas vezes que o Senhor, ele é um gênio da lâmpada, já viu? Que você está aqui no seu mundo, aí você fala, é verdade, vou orar. Enquanto isso, ele não está aqui, que ele vai estar aqui só a hora que você dobra. A hora que você dobra o joelho foi a mesma coisa que você passou o paninho na lâmpada mágica, e daí ele saiu e falou, agora sim, você está de ajoelho, agora você está numa posição que nós estamos acostumados. Por quê? Porque não há intimidade entre nós e Deus. Mas precisamos aprender isso com Moisés, estarmos acostumados. Segundo ponto que o Moisés vai ensinar para nós, ele vai dizer assim, quanto mais intenso for a sua luta, mais você precisa intensificar esse clamor. Quanto mais intenso for a luta, mais intenso você deve intensificar nas suas devocionais, nas suas orações. Por quê, irmãos? Por um raciocínio lógico, vem aqui. Por que nós ficamos desesperados com a situação de hoje? Você já parou para pensar ou não? Você levanta cedo, antes de trabalhar, você dá uma olhada no seu WhatsApp, tem 15.735 memes, tem ou não tem? Primeiro deles é o Bolsonaro com aquela carinha, com o corpinho de atleta, porque eu sou atleta e você dá risada. Aí nisso começa a desgraceira, morreu 15 não sei aonde, morreu 15 não sei aqui, morreu 15 acolá, e você vai anotando, e aquilo vai te consumindo, e aquilo vai te destruindo. Aí a hora que você entra no táxi, entra no Uber, entra no ônibus, o cara olha para você e fala, você viu quantos morreram agora, só de ontem para hoje? Você fala, mais morte. Ou seja, o que é que alimenta a sua cabeça? O Facebook, o WhatsApp, é o desespero, é as pessoas que não têm Deus. Então quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, o que é que nós temos que fazer? Colocar coisas boas, intensificar a nossa oração. Sabe, irmãos, quando Moisés ele vai lutar com os amalequitas, esse povo já era um povo cruel. A Bíblia já declara isso. Dá uma olhada ali em Deuteronômio 25:17. Então Moisés ele não está assim, que legal, eu vou lutar contra um povinho. Ele já sabia, eu estou indo com um problema, eu tenho um problema sério na minha frente, eu tenho um problema cruel. Deuteronômio 25, versículo 17 diz assim, lembrem-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos aqueles que ficaram para trás, não tiveram temor e tremor de Deus. Ou seja, a maldade, quando vem no nosso coração, ela não pergunta assim, será que você vai aguentar? Eu estou sendo cruel o suficiente para você? Você acha que a doença, a enfermidade, os problemas, eles vão perguntar se você está apto? Não pergunta, o problema ele aparece. E quando o problema aparece para nós, nós temos aí sim intensificar a nossa oração. E Moisés, irmãos, ele já havia aprendido isso, que é justamente na hora de maior pressão, que é justamente no momento de maior agonia dos ataques do inimigo, é que eu e você temos que intensificar
a nossa oração. São nesses momentos. Ao invés de nós darmos ouvido para o que o Facebook está falando, e ainda você entra lá e comenta, gente. Só falta colocar, e eu sou da igreja do pastor Alé, falo, meu Deus do céu, está rachando a cara aqui ainda. Você entra e comenta, mas quando coloca lá assim, o Senhor é o meu Altíssimo, você só faz assim, ó, amém. Não comenta agora? Fala assim, é verdade, o Senhor é o meu Altíssimo, porque Ele me curou, Ele me livrou, manteve o meu emprego, eu e minha casa, ninguém tem vírus aqui, nós estamos aqui trabalhando tranquilamente, ou o meu pessoal que é do grupo também, está tudo tranquilo, está se escondido na chácara, é verdade, Deus é poderoso. Você só põe lá assim, ó, amém. Por quê? Porque a nossa cabeça, muitas vezes, não dá o devido respeito do problema que está acontecendo. Vou te contar uma história bíblica, para você ver como é que você aplica isso no dia a dia. Abra comigo a sua Bíblia lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Tem uma história aqui, irmãos, que ela é muito bonita. Uma história muito bonita. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Nós estamos vivendo aqui nesse Atos dos Apóstolos um período em que o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles estão pregando o evangelho demais. Então eles estão ganhando vidas, eles estão evangelizando e os milagres do Senhor estão acontecendo de tal modo que os próprios judeus e sacerdotes mandaram prender ele. Por quê? Ele está aparecendo demais. Esse Jesus aí, ó, nem está vivo mais entre nós, e ele está levantando cego, levantando paralítico, pessoas estão sendo curadas só com a sombra do Pedro. Vamos prender o Pedro, e amanhã o Pedro vai ser julgado pelos milagres que está acontecendo. Esta é a história. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, diz assim: Pedro, então, ficou detido na prisão por causa disso que eu acabei de dizer, mas a igreja orava intensamente, a Deus por ele. Na noite anterior que ele seria julgado pelo Herodes, o Pedro estava dormindo. Ele estava dormindo entre dois soldados. Ele estava preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Você já pensou? Você na igreja descobre que o teu pastor está preso, e que lá onde ele está preso, ele vai ser julgado amanhã. Nós estamos aqui agora, o pastor vai ser julgado amanhã pelo Greco, e ele está preso entre 2 policiais, ele está preso com 2 sentinelas, está com os pés e as mãos amarrados e algemadas. Qual é o tipo de oração que a gente faz? Ô Senhor, vai na frente, Pai. É o Pedro, não sou eu. Se for da sua vontade, que ele morra mesmo, em amor ao Evangelho. Não, o texto diz assim: e eles oravam intensamente. Pois afinal, irmão, sabe o que acontece? Há muita dúvida no meu e no seu coração. Capaz que eu vou orar, Pedro está preso, tem 2 sentinelas, tem algema, tem guarda, ele está lá dentro no subterrâneo, como vai acontecer? Só se Deus teletransportar ele. E é isso que Deus faz. Olha o que o texto diz que o Senhor fez. Repentinamente, versículo 7, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou e disse: depressa, levante-se. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo disse ainda: vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Põe a capa e siga-me, disse o anjo. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real aquilo que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia um sonho, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira, passaram a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si só para eles, e eles então passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida,
que o Senhor enviou o seu anjo e ele me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Irmãos, nós estamos com um baita problema. Talvez para você não está muito preocupado com o Covid. Você fala assim, não, eu tenho uma gripezinha, eu tenho porte de atleta, mas pode ser que o teu problema seja as contas, as dívidas. Pode ser que o teu problema seja outro, o Covid seja só mais um. Você tem tanto problema que tem o seu marido que pode ser o seu problema, pode ser a sua esposa seu problema, um câncer, uma doença, algo pode ser um problema. E como é que nós estamos nessa condição? Como é que nós estamos trabalhando? Irmãos, os céus se movimentam diante da nossa oração. Quando nós oramos intensamente, nós somos despertados por Deus, as correntes caem, as portas se abrem, porque nós clamamos intensamente ao nosso Deus. Intensamente, Deus, Ele escuta a nossa oração. Deus, Ele escuta a nossa oração. 2 Crônicas é uma promessa para mim, é uma promessa para você. Está escrito, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, está escrito assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus, irmãos, é esse Deus que escuta a nossa oração. Uma oração que leva você à vitória, é uma oração com bastante intensidade. Você quer se livrar do problema, você quer ser curado, você quer a vitória. Uma terceira razão, uma terceira lição, nós precisamos, irmãos, internalizar no nosso coração, que é Deus que dá a vitória. Entenda, é Deus que dá a vitória para você. Muitos de nós não oramos porque nós não acreditamos no poder de Deus. Por isso você não ora. Nós não oramos porque lá no fundo você pensa para você, bem capaz que esse negócio vai dar certo. Bem capaz, isso é uma perda de tempo. Isso é muito místico. Bem capaz. Muitos de nós, por não conseguir explicar milagre, não ora. Mas como é que Deus faz para curar? Ele pega uma célula, ele pega uma molécula. O que Deus fez? Irmãos, é um milagre. Aí muitas vezes, por você não saber explicar esse milagre, você não ora. Muitos de nós, por achar que é impossível chegar aonde você quer chegar, você não ora. Mas Moisés, ele conhece a Deus. Moisés, ele tinha relacionamento com Deus, e pelo fato dele ter relacionamento com Deus, ele orava intensamente. Então Moisés, quando ele vai para o monte com Arão e Hur, ele sabe, lá nós iremos ganhar a batalha, porque Deus vai nos dar a batalha, como Ele sempre nos deu. Deus vai nos dar a batalha. Se você pudesse anotar essa pregação, eu queria que você anotasse essa informação: oração é sinônimo de vitória, a não oração é sinônimo de derrota. A oração é sinônimo de vitória, a não oração é sinônimo de derrota. É interessante, irmãos, veja só, o texto diz que Moisés subiu com Arão e Hur lá em cima no monte, e eles estavam orando, eles estavam num processo espiritual. E o engraçado é que o texto diz que eles ficavam cansados, e que Josué, que estava lá embaixo lutando, exercício físico, ia de um lado para o outro, golpeava, levantava o escudo, enfiava a espada, tirava a canivete, tacava a pedra, se escondia. O texto não diz, e Josué cansava também. O texto diz assim: e enquanto Josué lutava, Moisés, Arão e Hur intercedia, e em dado momento Moisés cansou. Por que isso acontece? Você sabe por quê? Porque mundo espiritual sempre vai te trazer um estafa. O mundo espiritual, se você não estiver preparado, causa em você desânimo, causa em você desistência, causa em você cansaço.
E quanto mais espiritual for a situação, mais cansaço vai trazer, mais situações de desespero vai trazer. Por quê? Porque, irmãos, nós estamos travando uma guerra espiritual. Ou você acha que o que está acontecendo não é uma guerra espiritual? Não, pastor, não é, é uma doença. Eu queria lembrar você que o diabo veio para matar, roubar, destruir. Se ele estiver conseguindo fazer o plano dele, isso se chama batalha espiritual. Se o Satanás estiver roubando, ele está conseguindo. Se ele estiver matando, ele está conseguindo. Se ele estiver desanimando você, ele está conseguindo. Pastor, mas é uma doença. Não interessa os meios, não interessa os processos. Se Satanás for vitorioso, nós estamos dentro de uma batalha espiritual. E há um chamado para mim, há um chamado para você. Qual pai de família que quer ficar sem pagar as suas contas? Qual pai de família que quer um filho doente? Qual pai de família, qual mãe de família que quer seu casamento separado por causa de uma situação? Ninguém. Por que isso acontece? Por causa de uma batalha espiritual. Quando nós oramos, nós estendemos na nossa casa uma bandeira. O Senhor é a bandeira deste lugar. O Senhor está neste lugar. Nós não confiamos no governo, nós não confiamos no partido, nós não confiamos no Facebook, nós não confiamos no WhatsApp, nós confiamos somente no nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, voltar a olhar a Bíblia Sagrada. Nós precisamos ter alegria em ler a Bíblia Sagrada. Veja só, muitas vezes nós pegamos a nossa espiritualidade e jogamos conforme a conveniência, não é verdade? Momento algum eu estou falando que você não deva se cuidar, você tem que se cuidar, cuide-se mesmo. A minha oração, irmãos, é para que nós possamos ser capazes de orar e pedir que Deus nos ilumine e nos atenda e que Ele seja a bandeira do nosso lar. Quarto e último ponto, uma oração que leva você à vitória é uma oração que auxilia as pessoas que estão ao seu lado. É uma oração que auxilia e dá perseverança. Veja só, Arão e Hur, eles subiram com Moisés. Então Moisés está lá orando, Moisés está lá vencendo a batalha espiritual. Só que, irmãos, na vida pode ter batalha espiritual que dure 1 minuto, 1 mês, 1 ano, 10 anos. E pode ser que eu e você sejamos como Paulo, com espinho na carne, vivamos a vida com essa batalha. Então nós temos que ter perseverança de continuar lutando, nós temos que ter perseverança de continuar orando. Então Arão e Hur foram lá e providenciaram. Não, Moisés não vai desistir. Moisés não vai desistir. Moisés, ele vai sentar aqui e nós vamos erguer a bandeira do Senhor e ele vai continuar orando. E mesmo assim, irmãos, ele não conseguiu. Ele sentou e mesmo assim daí Arão e Hur tinham que cada um segurar de um braço e o outro de outro. Sabe, nós queremos ser cristãos. Você viu o pastor falando na igreja lá que nós temos que orar? Mas a hora que a esposa começa a orar, o marido liga a TV. Na hora que o marido chama para orar, na hora que o marido chama para conversar uma conversa séria, para ver as contas da casa, como que está acontecendo, a mulher levanta e fala: agora não posso. A hora que o pai e a mãe se reúnem para agradecer a Deus o que está acontecendo na casa, os filhos falam: eu já venho aqui, depois eu volto. Não há harmonia. Como que um lar, como que uma casa vai ser uma casa perseverante se nenhum dos ambos ajuda um ao outro? Nós queremos vencer, irmãos, nós queremos tanta coisa, mas nós precisamos entender que essa pessoa que está do seu lado precisa de ajuda. Essa pessoa que está do seu lado, ela precisa de ajuda. Gálatas capítulo 6, versículo 2 está escrito assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2, levem os fardos pesados. Nós precisamos aprender a transformar as batalhas dos nossos irmãos em nossas batalhas.
A luta na sua casa está difícil. A esposa está em casa. Você vai para a rua. A esposa precisa ajudar a hora que o marido chega em casa. O marido está home. E em casa a esposa também. E os meninos pegando luta. Já viram isso, não? Tem isso lá? A esposa precisa se concentrar. As crianças chegam a fazer um ringue de MMA enquanto o pai e a mãe estão trabalhando. E a mãe fala assim: amor, dá um jeito nos meninos. Aí o marido fala assim: você sabe como que eles é. E o chefe lá do outro lado no telefone falando assim: quem está aí? Quem que está aí? Como que está? O que está acontecendo? Precisamos ajudar-nos. Nós precisamos um ajudar o outro. Nós precisamos um estar com o outro. E depois disso, Arão e Hur ajudando Moisés na oração, e Josué vencendo lá embaixo. Deus deu a vitória. Aí ficou fácil para mim e para você. Você quer vencer tudo que está acontecendo? Pastor, eu quero vencer tudo isso que está acontecendo. Primeira coisa, você precisa ter intimidade, relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Pastor, eu ainda estou orando deitado. É pecado ou não? Nós precisamos, segundo, intensificar o relacionamento com Deus. Nessa situação, o momento é de crise, não é? Se você pudesse pontuar o momento que você está passando hoje, é um momento difícil na sua vida? Como que está a sua capacidade de oração? Como está a sua esperança em Deus? Porque também, né, irmãos, ficar orando demais e praguejando demais também não adianta. Nós temos que orar e esperar em Deus para que Ele resolva a situação. Muitas vezes nós oramos assim: Senhor, mata esse Covid. Senhor, mata esse vírus. Senhor, me dá um emprego. Senhor, me dá isso. Isso não é uma oração. O nome disso é petição. Nós temos que aprender a clamar e orar ao nosso Deus. E nessa noite, eu gostaria de convidar você, como a gente faz toda vez. Nós pregamos a palavra, e agora chegou o seu momento, chegou a sua hora de você contar ao Senhor o que passa dentro do seu coração. E eu gostaria então de convidar você a se colocar em pé. E enquanto o Sérgio canta essa música, que você pudesse contar ao nosso Deus a sua história, dizendo a Deus como está o seu relacionamento com Ele, como que é a sua oração, se a sua oração te levará para a vitória. Esse é o momento em que nós possamos zerar tudo, formatar o nosso modelo e começar tudo de novo. Então eu convido você a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e fale com o Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Senhor amado, Deus maravilhoso, estamos aqui, Senhor, nos colocando na Tua presença, passando por situações difíceis, momentos de crise,
E é nos momentos de crise, Senhor, que o Senhor nos aperfeiçoa. É nos momentos de crise, Pai, que o Senhor nos qualifica. E nós vimos pela vida de Moisés, o homem que tinha intimidade com o Senhor, um homem que tinha relacionamento com o Senhor. Então ele confiava que tudo que acontecesse foi porque o Senhor está na frente. E nós queremos ser o mesmo. Nós queremos ter intimidade, nós queremos ter relacionamento com o Senhor, e para isso estamos nos comprometendo, ó Pai, a intensificar a nossa saúde espiritual contigo, buscar mais ao Senhor, estar mais com o Senhor, porque nós sabemos que o poder e a autoridade vem do Senhor. Não importa o nome, não importa o nome da doença, científico ou não, uma coisa nós sabemos, que o Senhor é um Deus poderoso para nos livrar de toda situação, e nos dê, Pai, condições de sermos suportes àqueles que estão à nossa volta. Usa pessoas à nossa volta para nos dar suporte, para que possamos, assim como Moisés, sairmos dessa situação vitoriosos segundo a tua vontade. Esta é a nossa oração, em nome do seu Filho Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir o nosso Deus.